Você já acordou com o coração pesado, sem saber como enfrentar mais um dia? Talvez você tenha aberto os olhos nesta manhã, sentindo o peso das preocupações, das decisões que precisa tomar, das batalhas que parecem não ter fim. Muitas vezes, nós começamos o dia já derrotados, carregando o fardo de ontem e temendo o que virá amanhã. Mas eu quero compartilhar com você uma verdade poderosa, que pode transformar completamente as suas manhãs e, consequentemente, toda a sua vida. A Bíblia nos ensina em Salmos capítulo 5, versículo 3: Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã apresento a Ti a minha oração e fico esperando. Este versículo revela um segredo transformador. Há poder em buscar a Deus logo nas primeiras horas do dia. Quando você entrega suas manhãs ao Senhor, você está entregando o controle de todo o seu dia nas mãos daquele que conhece cada detalhe do seu caminho. Quantas vezes você correu pela manhã, apressado, sem sequer um momento de pausa para reconhecer a presença de Deus? Nós vivemos em uma sociedade acelerada, onde acordamos ao som do despertador, checamos imediatamente as mensagens no celular, mergulhamos nas redes sociais e, quando percebemos, já estamos imersos nas ansiedades do dia antes mesmo de sair da cama. Você se identifica com isso? A verdade é que quando começamos o dia sem buscar a direção divina, nós caminhamos como cegos em um labirinto, tropeçando em obstáculos que poderiam ser evitados, tomando decisões sem sabedoria, reagindo às situações com nossas próprias forças limitadas. Há pessoas que enfrentam conflitos no trabalho porque não pediram discernimento antes de sair de casa. Há casamentos que entram em crise porque os cônjuges não começam o dia alinhados com o propósito de Deus. Há jovens que se perdem em caminhos perigosos porque não estabeleceram uma rotina de buscar a Deus nas primeiras horas. Mas Deus deseja algo diferente para você. Ele não quer que você viva à deriva, sem direção, sem propósito claro. A palavra de Deus nos mostra em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Perceba a promessa contida aqui. Quando você reconhece a Deus, quando você o busca, ele endireita as suas veredas. Isso significa que Deus remove os obstáculos, abre caminhos onde parecia não haver saída, coloca ordem onde havia caos. Mas isso começa com uma escolha deliberada de buscar a presença dele logo pela manhã. Pense na manhã como o alicerce do dia. Se você constrói uma casa sobre uma fundação fraca, toda a estrutura ficará comprometida. Da mesma forma, se você inicia o dia sem oração, sem leitura da palavra, sem um momento de comunhão com Deus, você está construindo suas próximas 24 horas sobre areia movediça. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, vemos o exemplo de Jesus. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, sentia necessidade de buscar ao Pai nas primeiras horas, quanto mais nós? Jesus nos deixou um modelo perfeito. Antes de ministrar, antes de ensinar, antes de realizar milagres, ele orava. Ele buscava a comunhão com o Pai. Ele enchia o seu espírito com a presença divina. Quando você ora pela manhã, algo sobrenatural acontece. Você não está apenas recitando palavras ao vento. Você está abrindo um portal celestial. Você está ativando a atenção de Deus sobre cada área da sua vida. O Salmo capítulo 143, versículo 8 declara: Faze-me ouvir pela manhã da tua benignidade, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Veja a beleza desta oração. O salmista pede para ouvir da benignidade de Deus. Ele pede para que Deus mostre o caminho. Você quer saber qual decisão tomar? Ore pela manhã. Você precisa de sabedoria para lidar com aquela situação complicada? Busque a Deus nas primeiras horas. Você está confuso sobre qual direção seguir? Apresente isso ao Senhor antes que o dia comece. A Bíblia também nos ensina, em Isaías,
capítulo 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Deus quer despertar você todas as manhãs. Ele quer abrir os seus ouvidos espirituais para que você ouça a voz dele acima de todas as outras vozes. No meio do barulho do mundo, no meio das notícias perturbadoras, no meio das vozes de medo e ansiedade, há uma voz que traz paz, direção e esperança. Mas você precisa se posicionar para ouvi-la. Você precisa criar espaço, silêncio e intencionalidade. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho tempo pela manhã. Minha rotina é muito corrida. Eu entendo as pressões da vida moderna, mas preciso te fazer uma pergunta importante. Você tem tempo para consertar os erros causados por decisões precipitadas? Você tem tempo para lidar com as consequências de caminhar sem direção? A verdade é que quando você investe tempo com Deus pela manhã, você economiza horas de angústia, de retrabalho, de conflitos desnecessários. É como afiar o machado antes de cortar a árvore. Pode parecer que você está perdendo tempo, mas na verdade você está se preparando para ser muito mais eficaz. Lembre-se de que Deus ouve a sua voz pela manhã. Ele não está distante, ocupado demais ou desinteressado. O Salmo, capítulo 34, versículo 15 afirma: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Seus ouvidos estão atentos. Isso significa que quando você clama, quando você ora, quando você apresenta suas necessidades, Deus não apenas ouve, Ele age. Ele movimenta céus e terra em seu favor. Ele comanda anjos para proteger você. Ele abre portas que nenhum homem pode fechar. Ele fecha portas que não são para você. Ele ordena os seus passos. Em Provérbios capítulo 20, versículo 24, lemos: Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, pode o homem entender o seu caminho? Você não precisa entender tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa confiar que Deus está guiando cada passo seu. Mas para que Ele guie, você precisa entregar a direção a Ele. Você precisa dizer: Senhor, este dia é teu. Meus planos são teus. Minhas decisões estão em tuas mãos. Guia-me pelo caminho que devo andar. Quando você ora assim pela manhã, você está literalmente convidando Deus para ser o GPS da sua vida. E diferente dos sistemas de navegação que falham, Deus nunca erra o caminho. Há poder em começar o dia declarando as promessas de Deus sobre a sua vida. Há poder em adorar antes que as dificuldades apareçam. Há poder em agradecer antes mesmo de ver as respostas. Quando você faz isso, você está demonstrando fé. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6: Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus galardoa, Deus recompensa aqueles que o buscam. E não há momento mais estratégico para buscá-lo do que pela manhã, quando você está entregando nas mãos dele as próximas horas da sua vida. Imagine que você é um soldado prestes a entrar em batalha. Você iria para o campo de guerra sem armas, sem armadura, sem estratégia? Claro que não. Mas é exatamente isso que fazemos quando saímos de casa sem oração, sem a palavra, sem nos revestir da presença de Deus. Efésios, capítulo 6, versículos 10 e 11 nos alerta: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amanhã é o momento de você se revestir desta armadura. É o momento de você se fortalecer no Senhor. Porque as batalhas virão, os desafios aparecerão, mas você não enfrentará nada sozinho. Agora, eu quero que você feche os seus olhos por um momento. Respire fundo. Deixe que o Espírito Santo toque no seu coração. Vamos juntos levar tudo isso diante do trono de Deus em oração. Pai amado, Deus de toda graça e misericórdia, eu venho à tua presença neste momento, reconhecendo que tu és o Senhor da minha vida
o guia dos meus passos, a luz no meu caminho. Senhor, Tu és o Deus que nunca dorme nem cochila, que está atento a cada detalhe da minha existência, que conhece cada pensamento antes mesmo que eu o forme. Eu te agradeço, porque pela manhã Tu ouves a minha voz, porque eu posso apresentar diante de Ti todas as minhas preocupações, todos os meus sonhos, todas as minhas necessidades. Senhor, Tu sabes como tem sido difícil acordar com esperança. Tu conheces o peso que muitas vezes carrego antes mesmo de sair da cama. Tu vês as noites de insônia, as madrugadas de ansiedade, os pensamentos que roubam a minha paz. Nada te é oculto, Pai. Tu conheces as lutas que enfrento no trabalho, os conflitos nos meus relacionamentos, as decisões que me paralisam de medo. Tu sabes das contas que me preocupam, dos sonhos que parecem impossíveis, das portas que se fecharam e me deixaram sem direção. Senhor, eu oro neste momento, para que Tu transformes as minhas manhãs. Pai, ajuda-me a criar o hábito de buscar a Tua face antes de qualquer outra coisa. Que eu possa resistir à tentação de pegar o celular antes de falar contigo. Que eu tenha disciplina para separar tempo de qualidade na Tua presença, mesmo quando a rotina parecer impossível. Senhor, eu oro para que Tu me desperte com o Teu Espírito, que a primeira voz que eu ouça seja a Tua voz. Que o primeiro pensamento do meu dia seja direcionado a Ti. Ajuda-me a começar cada dia reconhecendo que sem Ti nada posso fazer, mas contigo tudo é possível. Pai, eu oro para que Tu guies os meus passos neste dia e em todos os dias que virão. Mostra-me o caminho por onde devo andar. Abre as portas que são da Tua vontade e fecha aquelas que não são para mim. Dá-me discernimento para tomar decisões sábias. Dá-me coragem para fazer o que é certo, mesmo quando for difícil. Senhor, eu oro para que Tu ordenes as minhas conversas, que cada palavra que sair da minha boca seja temperada com graça. Que eu seja instrumento de paz onde houver conflito, luz onde houver trevas, esperança onde houver desespero. Eu declaro que a minha vida está nas Tuas mãos. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque Tu és o meu escudo e o meu protetor. Eu creio na promessa de Jeremias capítulo 29, versículo 11 que diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Senhor, eu confio que os Teus planos para mim são bons, que Tu estás trabalhando todas as coisas para o meu bem. Eu confio que mesmo quando eu não entendo o caminho, Tu estás no controle. Eu confio que a Tua fidelidade é maior que as minhas circunstâncias. Pai, eu também declaro a promessa de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Senhor, eu creio que Tu me fortaleces a cada manhã. Eu creio que Tu me sustentas quando as minhas forças se esgotam. Eu creio que não estou sozinho nesta jornada. Tu vais adiante de mim preparando o caminho. Tu caminhas ao meu lado me dando coragem. Tu estás atrás de mim me protegendo de todo o mal. Senhor, eu oro pela minha família neste momento. Oro pelos meus filhos, para que desde cedo aprendam a buscar a Tua face. Que eles cresçam conhecendo o poder da oração, experimentando a Tua presença em suas vidas. Protege-os de todo o mal. Guarda suas mentes, seus corações, seus caminhos. Pai, eu oro pelos meus pais, que já carregam o peso dos anos e das batalhas enfrentadas. Renova as forças deles, Senhor. Traz saúde, paz e alegria para os dias deles. Eu oro pelo meu cônjuge, para que nós possamos estar alinhados no propósito que tens para o nosso casamento. Que nossas manhãs sejam marcadas por comunhão, por oração juntos, por buscar a Tua vontade para a nossa família. Senhor, eu também intercedo por aqueles que estão distantes de Ti. Oro pelos amigos que se desviaram do caminho, pelos familiares que ainda não Te conhecem. Pai, toca no coração deles, que eles possam experimentar o Teu amor transformador.
Eu oro por aqueles que acordam sem esperança, que não veem razão para continuar. Senhor, revela a eles que Tu tens um propósito maravilhoso para suas vidas. Restaura os sonhos que foram roubados. Cura as feridas que sangram em silêncio. Levanta aqueles que caíram e não conseguem se levantar sozinhos. Pai, eu te agradeço porque Tu és fiel. Agradeço porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Agradeço porque posso confiar em Ti completamente, sem reservas, sem medo. Eu reafirmo a minha confiança em Ti, Senhor. Eu entrego este dia, meus planos, meus sonhos, minhas preocupações nas Tuas mãos. Que a Tua vontade seja feita em minha vida. Que o Teu nome seja glorificado em tudo o que eu fizer. Que cada passo que eu der seja ordenado por Ti. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Nunca se esqueça do que diz o Salmo capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus ilumina o seu caminho. E quando você começa o dia buscando essa luz, você não tropeça nas trevas. Lembre-se também de Salmos capítulo 37, versículo 23. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e este se compraz no seu caminho. Deus se compraz em guiar você. Ele tem prazer em dirigir os seus passos. Então, tome a decisão hoje de começar cada manhã na presença dele. Não importa quão difícil seja o dia que está por vir, você não enfrentará nada sozinho. Deus vai à frente de você, preparando vitórias, abrindo caminhos, confirmando os seus passos. Esta é a promessa para aqueles que buscam ao Senhor pela manhã. Você será guiado, protegido, fortalecido e abençoado. Creia nisso com todo o seu coração. Se esta palavra tocou o seu coração, não guarde só para você. Envie para aquele amigo ou familiar que está precisando ouvir isso hoje. Escreva amém nos comentários se você crê nesta promessa. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecerão sua caminhada com Deus. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e sua família. Deus abençoe. Deus abençoe.